Boa tarde, Nilson. Tudo bem, querido? Boa tarde a todos. Deus abençoe. Vamos lá. Temos meditado juntos aqui todo o dia da semana ao meio-dia, não é? E pelo menos para mim tem sido bem legal. Eu espero que para você também. É um esforço nosso aqui e o desejo é alimentar o teu coração em tempos de tanta ansiedade, tanta dificuldade. E acho que essas conversas também falam muito comigo. Vou cancelar os nossos comentários, tá bom? Para ganhar estabilidade na transmissão. E no final a gente volta, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui com mais uma conversa na quarentena, dando prosseguimento ao nosso tema que é espiritualidade cristã ou espiritualidade bíblica, você escolhe. Por quê? Porque a nossa espiritualidade ela tem uma fonte. Ela não vem de outro lugar que senão da Bíblia. A Bíblia, o texto bíblico é a nossa referência de espiritualidade. É ali que nós buscamos o que é espiritualidade do cristão. Por isso a gente tem batido esses papos aqui. Falei 2 dias sobre personagem e pessoa e quero continuar esta conversa com vocês hoje, baseado agora no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Sempre bom você vier para essas conversas aqui, traz a Bíblia, porque é em cima dela que nós vamos conversar. Marcos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse texto mostra pra gente o comportamento de um homem que tinha ele era uma boa pessoa, uma pessoa correta. Perceba comigo, ele vai à pessoa correta. Ele procura Jesus e chama Jesus de bom mestre. Ele vai na direção correta. Ele vai até Jesus, ele corre na direção de Jesus. Ele tem uma atitude correta. Ele se coloca de joelhos diante de Jesus. É isso que ele faz. Ele faz a pergunta correta: o que é que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus? O diálogo é um diálogo correto. Jesus diz para ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? É um bom diálogo, um diálogo bom, tudo é correto. A educação religiosa daquele homem é correta. Ele diz: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, quando Jesus pergunta sobre o cumprimento dos mandamentos da lei. E aí ele ouve uma afirmação, que é uma afirmação de confronto e é uma afirmação correta. Jesus diz para ele: falta-lhe uma coisa. O caminho está tudo muito bom e a pergunta de Jesus é muito boa. E aquele homem recebe o desafio prático, no seu caso, um desafio correto. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Aí nós temos um problema. A partir daí o caldo desanda. Tudo estava muito bem, até o momento que aquele homem ouve Jesus. Ouvir é a base da real espiritualidade. Ouvir
é a base da real espiritualidade. O jovem rico ouve o mestre, se ajoelha, se prostra diante de Jesus, melhor dizendo, ele faz isso antes, né? Mas quando Jesus diz o que tem que ser dito e ele ouve o que tem que ser ouvido, uma dualidade, uma divisão de coração, um paradoxo se manifesta na vida daquele cara. A espiritualidade dele era muito correta, mas quando ele para ouvir Jesus, talvez ele nunca tivesse feito isso, talvez a sua vida religiosa nunca tenha permitido ouvir, mas quando ele ouve Jesus e aquela palavra o confronta, ele se vê diante de um problema. Ele apresentava uma aparência que não era a verdade do seu coração. E quando ele foi exposto diante da realidade de que seu coração era dividido, ele realmente não consegue encaixar aquilo dentro de si, aquilo não consegue entrar dentro do coração daquele homem. O ouvir revelou as prioridades do coração daquele homem. O ouvir trouxe a ele o entendimento de quem ele era e quais eram as suas prioridades. A sua ideia a respeito de espiritualidade era uma ideia bem complicada que faz parte da vida das pessoas hoje. Para aquele homem, espiritualidade tinha a ver com adição, adicionar. O que mais eu faço para ter a vida eterna? O diálogo leva a gente a perceber isso. Ele era um homem correto na sua religiosidade, era um homem honesto, guardava tudo que tinha que guardar, e ele procura Jesus querendo saber, olha, eu já sou assim, o que é que eu adiciono à minha vida para poder ser salvo? O que mais eu faço? Esse é um confronto de lógicas. Quando a gente vai para esse caminho, é um confronto de lógicas. Por quê? A pergunta é, o que eu faço com as minhas posses, com as minhas ideias, com meus valores e com as minhas heranças? O que é que eu faço com o que eu já tenho? Para alguns, a vida eterna é uma questão de adição, como eu disse. Mantenho tudo o que eu tenho e adiciono algo a mais. Ou mantenho tudo o que eu acredito e posso ainda acreditar em algo a mais. Dito de outra forma, eu continuo fazendo o que eu faço e vou fazer algo a mais. Continuo celebrando as minhas ideias, a minha forma de pensar, eu continuo celebrando o meu outro tipo de pensamento, aliás, o que eu já penso, e acrescento algumas coisas a mais, desde que aquilo não comprometa o que eu já tenho. É a espiritualidade da adição. Em cima do que eu vivo, em cima do que eu tenho, em cima do que eu sou, em cima do que eu penso, em cima do que eu acredito, eu posso até acrescentar alguma coisa a mais. Encontrar Cristo e não mudar é algo impossível. Por isso essa espiritualidade da adição, digamos assim, ela é confrontadora a nós. Você sabe que tem gente que pensa assim hoje, por exemplo, os famosos pensam assim, né? Eu fiquei surpreso de hoje pela manhã, olhando alguns vídeos, tomando café, aquela coisa assim, passou na minha timeline do YouTube uma crítica, um cara que eu sigo aí que faz crítica, análise de gente que canta, tá, um cara legal, e ele estava falando da Anitta, com perdão da ausência, falando que a Anitta fez uma live esses dias cantando música gospel. Né? E ele inclusive a elogiou, disse, puxa, porque ela achou um caminho para poder né, fazer a sua live, e enfim. E eu fiquei, puxa vida, né? Que coisa. Eu não sei se ela se declarou cristã, duvido, não sei. Ou até tem essa vertente no coração, aí fala, sei lá. Mas essa é a realidade de muitos, né? E como eu disse, muitos famosos fazem isso. Os caras se convertem, mas eles só querem acrescentar a música gospel ao seu repertório, alguma palavra ou outra do repertório cristão, a fé em Deus, que eles nem sabem direito o que é. Difícil você encontrar uma história de vou deixar. Sempre é vou adicionar. Rodolfo Abrantes é uma das histórias mais incríveis que a gente tem no Brasil
de alguém que estava no ápice da sua fama e entendeu que evangelho não é adição, evangelho é transformação, é troca, é mudança. Encontrar Cristo e não mudar a vida é algo impossível. Não existe salvação sem Salvador. Nós não podemos nos salvar. Para a gente se salvar, a gente precisa abraçar o Salvador. E para abraçar o Salvador, eu preciso deixar de ser o meu Salvador. E isso é que está nessa situação que nós caímos, né, no caminho que nós estamos fazendo aqui. Você sabe que aquela história de gente que está se afogando e a pessoa vai ser resgatada na água e ela não consegue ser resgatada se ela continuar tentando se salvar. Você já ouviu isso, né? A pessoa está lá debatendo na água, se afundando, aí vem alguém para salvar, vem o guarda-vidas, o salva-vidas, pula na água e vai em direção da pessoa. A pessoa tem que parar, a pessoa tem que se render, ela tem que parar de tentar se salvar. A gente vê no filme que às vezes até dá uma porrada, né? Coloca o cara que está se afogando no nocaute para poder resgatá-lo. Enquanto eu tento me salvar, eu não permito que o Salvador me salve. Pagola, um teólogo católico, diz assim: eu não posso dar-me a mim mesmo o que eu estou buscando. Eu não posso dar a mim o que eu estou buscando. Isso tem que vir de fora. Tem que vir de fora para ocupar o espaço de dentro. Não só para adicionar ao que eu já tenho. O que eu já tenho não serve. O que eu já tenho não presta. O que eu já tenho não me salva. A minha religião não me salva. A minha moralidade não me salva. O meu comportamento certinho não me salva. Porque eu sou completamente mau. Eu preciso, na verdade, não adicionar o evangelho aos meus valores. Eu preciso abandonar meus valores e me deixar ser resgatado pelo evangelho e por Jesus. Ele é o meu salva-vidas. Se eu parar de me debater e de tentar me salvar, ele poderá me salvar. Esse cara, ele faz parte daquele grupo dos quase lá. É daquelas pessoas que flertam com o evangelho e quase chegam à realidade do evangelho, mas não conseguem vivê-lo, porque não permitem que o evangelho ocupe o lugar na sua vida, só querem complementar o que já tem. Essa palavra que Jesus deu àquele jovem, aquele homem rico, como é que ela se reflete no meu coração e no seu coração? Deixar tudo. O que deixar tudo significa pra gente? A reação diante daquele confronto foi muito interessante. Diz assim: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ele nem precisou falar nada. Jesus o ama, diz o texto. Jesus diz para ele: larga tudo isso daí. Você está tentando se salvar por isso daí não vai te salvar. Larga tudo, vem e me segue. A proposta de Jesus desmontou o coração daquele homem. Entre ouvir a indicação do bom mestre e manter as suas posses, ele preferiu a segunda opção. O resultado de uma resposta inadequada sempre nos deixa abatidos, tristes e nos leva ao afastamento. Foi o que ele viveu, né? Quando ele respondeu inadequadamente ao mestre a respeito da proposta de Jesus, que era a única que poderia salvá-lo, o seu coração escolhe manter o que tinha e ele sai dali abatido. Não dá para conciliar? Puxa, eu pensei que dava. Não dá para manter tudo que eu tenho e agregar o evangelho? Puxa, aí é ruim, né? Pensei que dava. Tem coisas que eu vou ter que deixar? Tem coisas que eu vou ter que abandonar? Tem coisas que eu vou ter que abrir mão? Puxa vida. Portanto, o evangelho requer de nós a transformação, o refazer, o renascer do alto, como João diz:
como João registra na conversa de Jesus com Nicodemos. Importa nascer do alto. A tradução portuguesa para nascer de novo não é bem adequada ao grego, é nascer do alto. Porque a gente nasce aqui, a gente precisa nascer do alto, conceitos transformados, prioridades transformadas. O Evangelho precisa ocupar o espaço geral da nossa vida e às vezes nós ficamos encontrando desculpas para não viver o Evangelho na sua totalidade, porque às vezes a coisa não está escrita, mas ela é verdade. Sabe aquela desculpa de quem não quer deixar algumas coisas? Mas na Bíblia não está dizendo bem assim. Por isso que eu gosto de pensar nos mandamentos de Jesus como conceitos. Quando você aprende um conceito, esteja você onde estiver, aquele conceito está dentro de você. Seja qual for a situação que você vive, aquele conceito está dentro de você. Eu não gosto de pensar em um evangelho que é vivido por meio de regras e normas. Olha, chegou na igreja, toma aqui, esse é o livro das regras, o livro das normas. Porque quando o meu coração se deparar com uma situação que não está escrita no livro de regras e normas, o que é que eu faço? Esse é o problema da religião, né? Foi esse o problema daquele jovem, daquele homem. Ele seguia os mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Que legal, eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não adultero, eu sou um cara incrível. Quando Jesus diz para ele, olha, tem coisa no teu coração ocupando lugar que não tinha que ocupar, você está amando as riquezas, puxa, o que eu faço? Não está no livro. Então, a religião é o caminho das regras e das normas. Evangelho é o conceito que entra no coração da gente, ocupa lugar dentro da gente e funciona para tudo. Tudo que está na Bíblia é evangelho, mas nem todo o evangelho está na Bíblia. Como assim? É verdade. Nós vivemos coisas hoje que não foram vividas pelos nossos antepassados. Nós hoje temos acesso a coisas que eles não tinham, que os apóstolos não tinham, que Jesus não viveu essas situações. Mas os conceitos dessas situações são iguais. Por exemplo, pecado é pecado. Seja qual for o pecado, ele pode encontrar vários caminhos para se apresentar, mas ele é pecado. Ganância é ganância. Não é? Prostituição é prostituição, sexualidade louca é sexualidade louca. Lá na época de Jesus, antes de Jesus e hoje. Se os veículos são outros, pouco importa. Por isso que o evangelho é alguma coisa que tem que entrar em nós. Tem que estar aqui dentro. Não é só da norminha, não é só da regrinha, é de uma vida que a gente vai vivendo com Deus, um caminho que a gente caminha com Deus. Se eu me deparo com uma situação, seja ela como for, diante do conhecimento da palavra, do fundamento da palavra e da ação do Espírito em mim, eu posso dizer não àquilo, ou sim àquilo, depende, de acordo com os conceitos que estão dentro de mim, porque conceitos são coisas importantes para nós. E nós precisamos nos lembrar que frequentemente somos colocados diante da necessidade de escolhas, de prioridades que nós temos que seguir, não é? Como aquele homem foi. Nós também temos as nossas prioridades a tomar. Então, o perigo de uma vida farisaica é esse. A gente esconde aquilo que a gente realmente é. E esse é o grande problema. Vivido por aquele homem, vivido por nós. Então o desafio de seguir a Cristo, nós podemos resumir aqui em alguns tópicos, pontos. Talvez eles sejam mais amplos do que esses, mas esses daqui são legais para a gente pensar. Saber ouvir, o cachorro do vizinho. Saber ouvir. Saiba ouvir. Ouça. Preste atenção naquilo que Deus está falando. Preste atenção no texto bíblico, ouça a voz do Espírito Santo que está dentro de você, que anda com você, que vive em você.
Confiar no bom mestre, apesar do desafio que possa significar sua palavra a nós. Confie em Jesus. Aquele era o caminho de vida para aquele homem, e ele não confiou em Jesus. Aprender a relativizar nossas posses, convicções, ideias estabelecidas, preferências, saberes. Essas coisas precisam ser relativizadas à luz da palavra, à luz do Evangelho e da verdade do Evangelho. Isso não é a nossa vida. O que eu tenho, o que você tem, isso não é a nossa vida. Nós não somos o que temos, somos o que somos. Relativizar isso diante da luz do Evangelho e da relação com Jesus é fundamental para a gente viver o Evangelho genuíno. Admitir a parcialidade e a influência de nossas conclusões. Ali é um exemplo interessante, né? Aquele homem devia dizer, puxa, é verdade. Esse negócio toma conta da minha vida. Deixa eu ir lá vender esse troço tudo, dar para os pobres e seguir Jesus para ganhar a vida. É a vida eterna que eu quero? Então, a gente tem esse desafio constante diante de nós. Estar disposto a deixar aquilo que o bom mestre nos indica como um obstáculo a segui-lo. O que é que você precisa deixar? O que é que eu preciso deixar? Maus hábitos, maus comportamentos, percepções equivocadas, comportamentos equivocados, emoções, ligações psicológicas, emocionais, amarguras, preconceitos. É bem profundo, né? O jovem rico se decepcionou profundamente. Ele tomou um fora de Jesus, né? É incrível isso, né? Ele toma um fora de Jesus. Ele espera ouvir uma coisa, ouve outra. Vivemos o evangelho da aprovação por aquilo que nós temos. Isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. A nossa teologia tem formado jovens ricos. Vitor, fecha a porta para mim aqui, filho. Que esse cachorro hoje está tirando a nossa atenção aqui. A nossa teologia está formando jovens ricos. A nossa teologia está dizendo para a gente, apegue-se ao material, apegue-se a esse mundo, apegue-se ao poder, apegue-se aos likes que você tem, apegue-se a... Não. O sinal externo da bênção de Deus na vida de Jesus, qual foi? A cruz. Diferente, né? O sinal da bênção de Deus na vida de Jesus foi a cruz. Quanto mais controle, maior a distância. Quanto mais controle, maior a distância. Lembra que nós falamos ontem? Quanto maior submissão, maior proximidade e obediência. Então que Jesus, que a gente consiga se abrir para reavaliar os nossos posicionamentos de prioridade, para a gente abrir mão daquilo que tem que se abrir mão, para a gente se render diante do Senhor e não haver em nós um comportamento como esse, porque o resultado desse comportamento é tristeza. Porque no fim o jovem percebeu que ele estava escolhendo errado. Por que ele saiu triste? Saiu triste porque ele achou que dava para combinar as coisas. Quando Jesus disse para ele não dá para combinar as coisas, ele saiu triste. E com certeza viveu a tristeza de ter abandonado o mestre, de ter se negado a deixar o que tinha que ser abandonado. Então fica aí a dica, há coisas que nós precisamos abandonar para seguir Jesus. O evangelho não é um evangelho de adição, é um evangelho de transformação. E que essa obra, que só o Espírito Santo pode fazer em nós, aconteça, né? Na minha vida e na tua vida é a minha oração. Tá bom, gente? Deus abençoe. Vou abrir aqui os comentários. Obrigado pelo carinho de vocês, por seguirem a gente, por acompanharem a gente, por divulgarem o trabalho. Mas a gente não está fazendo isso por isso não, viu, gente? A gente está fazendo isso, eu estou fazendo isso com muita consciência de que esse é um momento especial em que a gente precisa
ajudar as pessoas, dando a elas o Evangelho de Jesus Cristo. Onde é que estão as igrejas que pregam milagres? Acima de tudo. Eu creio em milagres, pode ter certeza. Mas onde é que estão os lenços ungidos que não estão agora na crise do coronavírus, nos hospitais, sendo distribuídos para o pessoal ser curado? Porque não é Evangelho. A gente precisa procurar o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa hora, o que nós precisamos é o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos. Ore pelos que estão enfrentando a questão do coronavírus. O Anderson Bebê, um beijo para você, meu irmão, se você estiver com a gente aqui. Estamos orando por você, ele está contagiado, infectado pelo corona. Fica quietinho aí, se recupere logo, você é jovem, Deus te dê graça em tudo. Fê, a Fê do nosso motoclube, Águias de Cristo, perdão, está esperando um resultado de um exame hoje, estamos orando por ela, tá bom? Ore por aqueles que estão em necessidade. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe, uma boa quarta, né? Uma boa quarta-feira a todos. Lembrando que esse material vai para o YouTube, tá bom? Grande beijo, gente. Deus abençoe. Bom almoço para vocês. Tchau, tchau.